Secretaria de Estado da Segurança Pública publicou ontem o vídeo com as imagens do momento do acidente que vitimou o empresário e político João Tarantella. As investigações continuam tendo desdobramentos e para falar sobre ela, a partir de agora nós já temos uma entrevista aqui no Jornal da Fã. Eu estou pela linha telefônica com o assessor de comunicação da SSP, Lucas Rosário. Bom dia, Lucas. Bom dia, Narciso. Bom dia, Gabriel, todos os ouvintes da Fã. À sua disposição, Narciso. Lucas, por que a SSP resolveu ontem divulgar estas imagens do acidente e quais são as impressões que ficam a partir dessas imagens pela equipe aí que está fazendo as investigações? Narciso, essas imagens, como a gente conversou aí por duas oportunidades, elas foram coletadas ali naquela região. A primeira imagem é de uma câmera da SMTT, né? A segunda imagem ali do Ferreira Costa, do estabelecimento Ferreira Costa. E aquelas imagens já tinham sido encaminhadas, nós seguimos com a investigação de forma muito técnica, sigilosa, como manda ser o inquérito policial, apesar de todo o nível de repercussão, das teorias, né, em torno do que poderia ter acontecido. E ontem pela manhã, justamente por conta também da repercussão e pelo fato também da gente não ter ainda identificado o condutor, ontem pela manhã eu estive lá na Delegacia de Delitos de Trânsito, avaliamos o vídeo junto com a delegada Daniela Lima, junto com alguns investigadores, e ontem nós decidimos divulgar o vídeo por dois motivos. Como eu já lhe falei, o material foi para a criminalística, a gente não vai entrar nesse momento em análise, diagnósticos do que poderia ter acontecido, a gente vai deixar isso para quem assistiu, né, o vídeo, mas por um motivo principal de nos ajudar a identificar o condutor, né, porque no primeiro momento até a gente havia imaginado que a identificação da placa tivesse acontecido, mas na primeira imagem, o que a gente chama de OCR, que é a câmera que faz a leitura da placa, naquele momento não funcionou. Então, nós não tivemos uma leitura imediata da placa. Sabemos que é um veículo palio, de cor escura, possivelmente um preto, e com placa Mercosul, né? Nós fazemos novamente o apelo. É importante que o condutor ele se apresente na Delegacia de Delitos de Trânsito, porque a tendência, principalmente agora com a divulgação do vídeo, é que ele seja localizado. Nós já ouvimos depoimentos importantes do motorista do ônibus que vinha logo atrás do acidente. A esposa do João Tarantella tem contribuído bastante, o próprio irmão dele também. Ontem, quando eu saí da delegacia, ele estava lá aguardando para conversar com a delegada Daniela Lima. Enfim, a ideia da divulgação é principalmente da população nos ajudar a identificar o autor, o condutor do veículo que se envolveu em toda aquela ocorrência. Junto com o vídeo ontem, vocês divulgaram uma nota. Nesta nota, vocês falam um pouco da dinâmica das imagens. Você poderia narrar para a gente, Lucas, um pouco do que está contido aí nessa nota? Sim. Então, Narciso, a primeira imagem, ela já acaba com uma informação que repercutiu muito no dia posterior ao acidente, de que o João Tarantella ele estava sendo seguido, né? Houve muito essa informação, essa especulação de que ele teria ido no Santa Maria e houve uma discussão e naquele momento ele estava sendo perseguido por um veículo, né? O veículo palio, ele passa por volta das 18 horas e 3, 4 minutos, ele passa na faixa direita, indo para o centro da via, né? Aquela avenida, me fugiu o nome, mas aquela avenida que vem ali do Orlando Dantas, né? Seguindo para Tancredo Neves. Então, naquele momento passa primeiro o veículo palio, preto, e cerca de 4 segundos depois, já na faixa da direita, passa o João Tarantella numa motocicleta. Os dois já nas proximidades da Tancredo Neves, em frente ao Ferreira Costa. Em certo momento, o veículo palio
ele, talvez pelo ponto cego provocado pelo ônibus, ele faz um leve desvio para o lado direito, e o João Tarantella toca o guidão esquerdo no fundo na lateral traseira do veículo, né, na lateral traseira do veículo Palio. Isso provoca a queda. Na queda, dá para ver muito rapidamente no vídeo, o capacete ele se desprende da cabeça de João Tarantella. Então isso foi fatal para que as lesões provocadas em João Tarantella provocasse 4 dias depois, a morte dele. Então, em linhas gerais, a dinâmica foi exatamente essa. O primeiro vídeo, um deslocamento do veículo Palio da faixa da esquerda para o centro, passando 4 segundos depois de João Tarantella, que vem atrás, no lado direito, e a colisão mais adiante, segundos depois, acontece já no acesso à Avenida Tancredo Neves. Agora, Lucas, a SSP tem posse desse capacete que o Tarantella usava naquele momento, para que a gente possa entender por que tão facilmente ele se desprendeu da cabeça? Possivelmente, conhecendo bem o trabalho da perícia, o trabalho da Delegacia de Delito de Trânsito, eu não vou saber cravar isso para você agora, mas possivelmente é um objeto, é um capacete que deve estar sendo analisado pela perícia, para saber o que aconteceu. O procedimento comum é esse, mas eu acredito que a Delegacia de Delitos de Trânsito, até porque está em contato diário com a esposa de João Tarantella, com o irmão de João Tarantella, é um objeto que, muito provavelmente, já que a análise está sendo feita pelo Instituto de Criminalística para ter um diagnóstico claro da dinâmica do acidente, de toda a ocorrência, é um objeto que deve estar sendo analisado também pelo Instituto de Criminalística para saber se ele estava com algum problema naquele momento, ou se ele estava realmente solto, né, na cabeça de João Tarantella, ou se, enfim, apresentou algum tipo de problema. Perfeito. A SSP, então, neste momento, não crava nem descarta nenhuma das linhas de investigação? Não, nosso trabalho é o de seguir com a investigação. Eu tive a curiosidade de acompanhar comentários em grupos de WhatsApp, avaliações feitas nas redes sociais, e o posicionamento da maioria absoluta das pessoas é que, infelizmente, foi uma fatalidade com o veículo indo para o lado direito, com possivelmente um ponto cego naquele momento, com certa imprudência, que provocou o acidente. É importante dizer também, Narciso, que o veículo, ele, no momento em que acontece a queda do João Tarantella, ele desacelera um pouco e para mais adiante, possivelmente verificou a situação grave, né, da vítima, e acabou fugindo. Então, isso também é importante na avaliação do inquérito policial. As opiniões têm sido muito nesse sentido, de, infelizmente, ter acontecido uma fatalidade. Nós, da Polícia Civil, os investigadores, nós vamos aguardar a perícia que está sendo concluída, vamos encontrar o condutor do veículo, vamos ouvir, né, todo o depoimento dele, oficialmente relatar esse depoimento junto ao inquérito policial, e aí sim, com a conclusão do inquérito, nós vamos fazer todo o diagnóstico e trazer as impressões do ponto de vista da perícia e do todo o trabalho feito pelos investigadores. Os próximos passos terão divulgação, ou vocês permanecerão na mesma estratégia, como vocês colocaram no primeiro momento, de só falar em momentos estratégicos da investigação? Então, Narciso, eu continuo reforçando que uma das características, né, para ter sucesso no inquérito policial é o sigilo, mas a Polícia Civil, internamente, eu sempre prego isso, nós somos uma instituição que estamos muito próximos da sociedade, né? É diferente de outras instituições que têm até certa mais tranquilidade de lidar com procedimentos, com certos inquéritos. Mas você acompanhou bem isso, um caso como esse toma conta do Estado e várias versões se apresentam. Então, nós da comunicação social, a gente atua muito com
com os investigadores, com os delegados responsáveis pelos inquéritos, para saber exatamente o passo correto. O passo correto para, às vezes, às vezes, acabar com certas especulações, o passo correto para que a população nos ajude a concluir o inquérito, a repassar informações pelo Disque Denúncia 181. Então, a partir de agora, a tendência é de que a pessoa seja localizada, e aí ela sendo localizada, claro que nós vamos confirmar isso, né, sem entrar em detalhes de versões, e aguardar a conclusão do inquérito, que, como sempre, as centenas de inquéritos que são concluídos mensalmente, a gente vai estar dando a divulgação correta a respeito disso e trazendo para a população, junto com o trabalho da perícia, exatamente o que poderia ter acontecido. Daquele ponto em que a SSP mostra as imagens para frente, daquele ponto para trás, a SSP já fez o levantamento de imagens para tentar identificar de que roteiro vinha este carro até chegar até ali? Algumas câmeras anteriores elas foram colhidas, né? Mas não ficou muito claro ainda de qual o percurso que foi feito pelo veículo Palio, né, antes e também depois. A gente está colhendo hoje, inclusive, outras imagens ali, porque há uma suspeita de que ele pode ter sido ali na região do Conjunto Médici ou tomado um rumo diferente. Então, tudo isso está sendo levantado na expectativa de que câmeras de circuito interno, câmeras até com a qualidade um pouco melhor, possam ser resolutivas no sentido de identificar exatamente a placa. Mas nesse momento a gente não tem como cravar qual o percurso, né, anterior ao acidente e também posterior. É algo que a gente está trabalhando ainda, porque as imagens não foram resolutivas e conclusivas a respeito disso. Você está ouvindo aqui no Jornal da FAN, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, o porta-voz da SSP, Lucas Rosário, trazendo todos os detalhes sobre as imagens que foram divulgadas ontem, do momento em que ocorreu o acidente com o empresário e político João Tarantella. Meu caro Lucas Rosário, esgotado este assunto, eu entro em outro. Como é que a cúpula da SSP está acompanhando aí a tal da Operação Padrão? Narciso, com maturidade, né, sabendo que as manifestações, como falou o próprio governador do estado, que as manifestações elas podem acontecer, elas são legítimas. E nesse momento, o secretário de Segurança Pública, nos últimos dias, ele tem tratado diretamente dessa situação junto com o comandante da Polícia Militar, com o delegado-geral, com o comandante do Corpo de Bombeiros, para que se apresente toda a situação, no que diz respeito às negociações junto ao governo, já que a tendência até o início de fevereiro é que seja apresentado um projeto de lei. Então, sem entrar muito no mérito do que vem acontecendo, a gente está analisando com maturidade, né, tomando as posições administrativas que precisam ser tomadas para que essa situação ela seja resolvida o quanto antes. A sociedade ela sente falta do trabalho e de uma atuação cada vez mais forte das suas forças de segurança pública, que tem promovido nos últimos anos consecutivos números de redução. São 5 anos consecutivos de quedas de homicídios em Sergipe. O monitor da violência deve estar divulgando aí nos próximos dias. Sergipe e Acre foram os estados do país com a maior redução da taxa de homicídios em 2021. Tudo isso é fruto de um trabalho de uma segurança pública que é eficiente, é eficaz, é extremamente comprometida, que está nas ruas aí todos os dias, que investiga bastante, né? As informações de que a Polícia Civil não investiga crimes ou que há alguns crimes que não são investigados é uma informação que não procede, né? São milhares de inquéritos de todos os tipos de crimes que são resolvidos e são combatidos todos os dias. Então a gente tem, sem esticar muito a corda, mas analisando tudo com muito cuidado,
Estamos analisando, acompanhando toda a situação, negociando junto ao governo para que toda a situação ela possa ser normalizada aí o mais rápido possível. A SSP refuta a tese dos líderes dos movimentos aí de que o combate à criminalidade, a questão do jogo do bicho, dos jogos de azar e também a fiscalização dos ônibus em Aracaju, ela não era uma prioridade? Os crimes violentos, eles são os crimes contra a vida, né, os crimes contra o patrimônio, os crimes como todos, né, os inquéritos são prioridades, né? São diversos tipos de crimes que são investigados todos os dias, né, de A a Z. Então, por exemplo, o Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e a Administração Pública, só no ano passado 109 pessoas foram indiciadas pelo DEOTAP, né? É um departamento extremamente eficiente que tem apresentado um trabalho importante, né, para a sociedade. Mas é um departamento que tem hoje um estilo mais discreto de atuar. Isso passa muito pela decisão do diretor do departamento. Então, para você ter ideia, foram, no ano passado, quase 70 milhões de reais que deixaram de ser gerados para a administração pública, impactando diretamente na população um prejuízo, né? E o DEOTAP conseguiu, através de inquéritos, de procedimentos, fazer com que esses valores eles fossem trazidos novamente por indiciamentos, por procedimentos que foram realizados, que esses valores fossem revertidos novamente para a administração pública. Então, o trabalho direcionado... Esses 70 milhões só em 2021? Só em 2021, né, com 109 pessoas indiciadas, com diversas operações realizadas, né, no ano passado. E a própria Secretaria da Fazenda, se você for ouvir a Cefaz nesse momento, eles vão falar do trabalho diário que é realizado junto com o DEOTAP. Então, é um departamento que atua como um departamento de homicídios e proteção à pessoa, que realizou só no ano passado a prisão de 266 homicidas. Você imagine 266 homicidas nas ruas de Aracaju. São esses que matam e que morrem. Então, não é à toa que nós conseguimos reduzir de forma considerável os crimes de homicídio no ano passado. O Departamento de Crimes contra o Patrimônio, do DENARC, aliás, apreendeu junto com a Polícia Militar mais de 6 toneladas de drogas. Então, nossa prioridade, Narciso, é trazer tranquilidade para a população sergipana. É o compromisso diário de instituições de segurança pública que trazem e têm melhorado muito as taxas dos crimes violentos nos últimos anos, né? Então, eu repito, eu sou escrivão de polícia, né, todo mundo sabe, e eu penso que o movimento, ele, como o próprio governo tem se posicionado, ele é algo que pode acontecer e está sendo tratado pela segurança pública com o devido respeito, mas eu creio que a gente está numa fase aí, caminhando para uma fase final de negociação, para que as coisas possam ser restabelecidas e toda a situação possa voltar ao normal. Perfeito. Lucas, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da FAM. Tenha um bom dia de trabalho. Ok, Narciso, eu que agradeço o espaço. Aí nós estamos totalmente à disposição e muito obrigado. Tá aí, portanto, o porta-voz da SSP trazendo todos os detalhes sobre as primeiras imagens divulgadas do acidente de João Tarantella, o acidente que vitimou João Tarantella na última semana, e também se posicionando aqui acerca desta atuação aí da Operação Padrão do Movimento Polícia Unida.